Bom, vamos lá então, Daniel. Se apresenta aí, conta pra galera aí. A ideia é que a gente vai colocar esse call nosso, vou fazer como se fosse um módulo adicional com todos os alunos que estão fazendo deals para contar um pouco de como é que foi o processo, como começou, para eles verem a experiência da galera também que está dentro do treinamento. Bacana. Bom, sou o Daniel, estou nos Estados Unidos já há 4 anos, moro na Flórida e entrei no treinamento não faz muito tempo, mas já conheço o Felipe já há um tempinho aí, dessa jornada aí do real estate, mas decidi entrar no treinamento para destravar acho que algumas coisas que precisavam para efetivamente começar, né? Fazer deals diferentes daquilo que eu vinha, né? Que era a estratégia que até então eu trabalhava mais, que era a questão do tax deed, né? Uhum. Mas depois que eu entrei no treinamento, conhecimento, além do conhecimento, né? Você ter um networking, você ter também a questão da mentoria de alguém que está fazendo aquilo que você está objetivando, naquilo que você está buscando, facilita, né? Muito mais aí o processo e faz com que você consiga efetivamente traçar a rota, né, o plano de ação para poder, então, começar a fazer, tirar do papel, né, da teoria, algumas questões e começar efetivamente a fazer, que é o que está acontecendo agora. Show de bola, Daniel. Legal. E conta pro pessoal aí como que você está fazendo agora? O que você está focando, né? Você está fazendo um pouco de tudo? Como é que é? Pois é, tem duas estratégias que eu estou fazendo agora e uma terceira que eu vou iniciar. Ah, As é? duas, as duas primeiras que eu estou já fazendo, a primeira é o BUR, né? Que é como a gente fala, né? Que é o comprar, reformar, a refinanciar, comprar, reforma, estou falando em português, né? Comprar, Sim. reformar, alugar, refinanciar e repetir. Seria isso em Aí. português. Então, essa estratégia é muito legal e isso veio a partir do treinamento, de fato. Foi no treinamento que eu pude entender como é que funciona e aí também ter as conexões, né, para poder fazer a coisa acontecer. Então, eu comprei a primeira casa na Pensilvânia, em Harrisburg. Então, agora já caminhando para o segundo fechamento, que é nessa estratégia, que aí agora já vai ser em Maryland. E esses dois deals, né, que são os primeiros nessa estratégia, bem legal e baseado efetivamente naquilo que a gente vem aprendendo no treinamento contigo. E tá funcionando, tá caminhando, com números bacanas. Claro, ainda iniciais, né? Porque é o volume que vai fazer com que você efetivamente conquiste, alcance aí os objetivos maiores, mas é muito legal quando você fecha o primeiro, o closing, né, e tal, e você vai vendo que a Sim. estratégia funciona, e você fazer todo o trabalho aí de relacionamento com o lender, né? Então, aprender que aí tem o lance do DSR, né? Que eu aprendi também no treinamento. Engraçado até que eu já te falei isso, né? Primeiro foi um story seu, você falou sobre isso, e aí eu peguei aquilo e depois no próprio treinamento para a gente poder então efetivamente aí fazer o burn, né, acontecer. Então, esses dois primeiros dias. E a segunda estratégia é do Master Lease para o Airbnb, né? E aí a gente está com duas unidades, dois Airbnbs em Houston, no Texas, e ambos estão caminhando legal, né? Então, assim, tá fluindo, a coisa tá indo. Cara, legal. Parabéns, mérito seu, cara, que você não ficou só ouvindo, né? A maioria do pessoal só ouve e não toma ação, né? Você já ouviu ali, já, tipo, meu, anotou e foi É isso atrás aí. do negócio, né, cara? É. Na verdade, literalmente foi isso, porque no dia que eu entendi a estratégia, principalmente do DSR, eu fui na mesma hora, enquanto você estava falando ainda. Eu não me lembro se era um stories, não, era uma live. Eu acho que era uma live, até no Uhum. seu próprio Instagram. Não foi nem primeiro dentro do treinamento, depois é que eu entrei no treinamento. E aí, naquele momento, eu fui atrás já e fiz exatamente ali como você falou e encontrei os primeiros, né, lenders que fazem, que tem esse produto, né, porque é um produto que eles Uhum. oferecem. E aí comecei a estabelecer os primeiros relacionamentos e tal. E hoje eu estou aí com uns 4 ou 5 lenders que a gente está caminhando já, né, mantendo, nutrindo e tendo algum tipo de relacionamento para os futuros deals, né? Legal, cara, show de bola. Hoje eu tive dois closing, agora e há pouco, antes de entrar na Eu live com você. tá acompanhando. Um de SR, que já tá, tipo, a casa tá praticamente pronta, né? Só dá um tapinha na pintura e um smoke detector lá.
e um outro que vai ser um BRRRR, vai ser uma casa que precisa de uma reforma pesada e vai ser um BRRRR também. Show de bola. Pois é. E o Master Lease para poder fazendo o cash flow, né? Não é a compra da propriedade, né? Você sublocar, como a gente diria em português, mas é bem legal para você também entender, até porque depois dá para comprar propriedade, dá para comprar casa também e fazer Airbnb, mas o short term, né? Mas nesse momento usar menos dinheiro também para poder utilizar uma outra estratégia, né? Porque aí você entra com bem menos dinheiro, por exemplo, do que um down payment. Então também é interessante para o cash flow, não pensando na propriedade, na posse da propriedade, né? Porque ela não é tua, mas no cash flow, no dinheiro que você consegue movimentar a partir dali. Então também é uma Sim. estratégia que está fazendo e tá legal. E aí a terceira que eu vou agora, eu vou entrar em definitivo, essa é a que mais, eu vou dizer assim, me causa ainda um pouco de desconforto, é o flipping, né? Eu preciso entrar no flipping, fazer efetivamente, porque é algo que está batendo na minha porta, eu estou já com bastante coisa aí em mãos aí que dá para começar, e eu vou nos próximos dias, nas próximas semanas, avançar com o primeiro aí. Cara, legal, show de bola. E o flipping, como é que você faz para, por exemplo, tem uma galera que fala que não tem casa, que não acha casa, e você falou que você já pegou a casa de PA, casa em Maryland, e o flip eu Nossa. não sei onde você está olhando, mas tipo, A casa, o flipping vai ser em Maryland também. Vai ser em aham. Maryland, aproveitar o território que você domina aí para pegar carona. Network, né? O network. É, aproveitar. Mas vai ser aí. Agora, tem muita casa, gente. Não, a questão toda é você saber. Primeiro, eu acho que antes de saber onde procurar, é saber o que procurar, né? O que você está procurando. E aí os números precisam fazer sentido. Eu fiquei muito orgulhoso outro dia, até falei isso com a minha esposa. Eu estava discutindo, no bom sentido da palavra, discutindo com o lender, né? E discutindo por mensagem de texto. Você sabe que eu tenho a dificuldade no inglês, então eu estou ali conversando com ele na mensagem de texto e traduzo e mando e tal. Uhum. E aí ele ainda não tinha mandado para mim um term sheet, né, da propriedade que a gente está aí, né, nessa questão do fechamento. Mas eu mandei para ele, com base em tudo aquilo que eu já tinha conversado com ele, todos os números, eu mandei para ele. E aí, só para ele validar, ele falou: não, tá tudo correto, é exatamente isso. Vai ficar talvez uma variaçãozinha pequena, mas é questão assim, mas é o que você mandou. Então. E aí, naquele momento, foi legal, Felipe, para entender que, de fato, entendi como que funcionam os números, por exemplo, nessa estratégia. Como é que você valida a propriedade, o imóvel, se ela cabe ou não, se vai te dar cash flow ou não, como é que vai ser toda essa dinâmica. Então, foi bem legal. E, na verdade, então, assim, o primeiro ponto que eu entendo que o pessoal precisa compreender é o que você está procurando. Qual que é o perfil, quais são os números que você está procurando, se você vai ter que, como eu, é iniciante, por exemplo, no flipping, você vai precisar dar um down payment, então você já tem que estar se organizando, e aí você precisa, não, estou buscando casa que o asking price é tanto, para você ficar dentro de uma margem onde você vai dar o down payment, por exemplo, que usualmente vai ser inicial de 20%, né? De repente mais ou de repente menos, mas na média ali dos lenders você sempre 20%. Então, primeira coisa é você definir isso. E aí a segunda coisa é você, uma vez que você sabe o que você está procurando, é você definir o mercado, né? Onde você quer efetivamente atuar. E a definição do mercado, eu creio, penso, e cada vez mais isso também é uma coisa que eu entendi melhor no próprio treinamento, é a questão do network, de você montar o time. Então, se eu definir um mercado, eu só posso dizer que defini um mercado quando eu já tenho agora um time naquele mercado que vai trabalhar comigo, desde o Hardman Lender, por exemplo, passando pelo Realtor, enfim, um contractor. Eu tenho que ter uma galera que está ali naquele mercado, que conhece aquele mercado, mesmo que eu não esteja lá, naquele mercado. E aí, então, eu posso dizer, definir um mercado. Agora eu vou atuar nesse mercado, eu consigo atuar nesse mercado. Então, não basta só, não, o mercado de Pensilvânia é legal. Não é isso. Você tem os contatos, você conseguiu estabelecer, você sabe o que você está procurando, entendeu como é que faz os números? Se entendeu como é que faz os números, sabe o que está procurando dentro da sua realidade naquele momento, né? Lá onde você está, nesse momento aí da sua jornada. E você tem um time, você montou um time, ou pelo menos você tem uma parte do time já, aí eu acho que a coisa começa a fluir. Cara, show de bola. Mano, eu nem sei o que falar pra você, velho, porque você diz que esse negócio do inglês ainda tá fazendo um regaço.
Mano, tem gente que fala inglês fluente e não, só que não toma ação, entendeu? Isso é uma questão. Na verdade, a questão da ação está toda na nossa mente, né? E é por isso que eu preciso fazer o flipping, porque o que acontece? Como eu não sou, mas aí tem uma coisa que é legal também olhando para você e tal, que você também não vem originariamente do mercado de construção, então você também não vem daí. E você aprendeu a entender a respeito da obra, da construção, da reforma no caminho, Nunca né? bati num prego na vida. Não, é como então, é como eu. Então, o fato de nunca ter batido um prego também faz com que às vezes não, faz com que eu fique receoso de entrar no flipping e não entender exatamente o desenvolvimento. E aí, com isso, não saber como supervisionar, ou como cobrar, ou se está sendo feito da maneira correta ou não, ou se está gastando muito ou gastando pouco, enfim. Não nos números gerais, mas naquela coisa do dia a dia. Então, por exemplo, calculamos que vai ser X na cozinha. E aí, de repente, pela minha falta de experiência, aí gasta mais porque eu não consegui prever, eu não consegui substituir algo porque, enfim, porque eu não tenho conhecimento. Só que aí isso é algo também da minha mente, porque na verdade ninguém nasce sabendo. E da mesma forma como eu aprendi tantas outras coisas dentro do real estate, essa é mais uma coisa que eu vou precisar aprender, enfim. E aí, Sim. mais uma vez, eu acredito que, mais uma vez, o fato de você ter uma equipe, você ter um time, né, montado, inclusive com um contractor, com uma galera que já tem experiência, que você possa se relacionar, né, desenvolver uma base de confiança, aí as coisas vão fluindo até a ponto de você conseguir começar a identificar, pô, isso aqui vai ser X aqui, vai ser Y ali, e a coisa fluir um pouco mais naturalmente. Então, quando eu digo que o flipping para mim vai ser importante, é nesse ponto de vista, para romper essa debilidade, né, que eu tenho ainda de não ser alguém originariamente da construção civil e, portanto, ficar ainda um pouco assim seguro quanto ao desenvolvimento da reforma, né, no dia a dia. Mas a questão do inglês para mim já não é, cara, ou vai no espanhol ou vai no translate, mas tem que ir de algum jeito. É isso aí, cara. Não, é isso mesmo. Hoje mesmo você estava falando, inclusive, coisa de lender. Hoje eu estava, se Deus quiser, até o final do mês eu estou comprando mais 3 casas ainda esse mês. E todas Sensacional. todas são BRRRRs, né? E o lender Aham. está discutindo comigo em questão dos números mesmo, né? Como é que, tipo, ele falando do ERV e tal, e tipo, meu, quando a gente sabe, tipo, eu já mandei para ele e justificava o meu ERV com os meus comps dos últimos meses e tal, 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 o cara não tem o que falar, porque você Tá, mostra para ele que você sabe, então, tipo, tá. não tem como o cara, se o cara quiser alterar alguma coisa no final, porque o cara foi de má índole mesmo, porque se ele, É, tipo, entendeu? É exa- complicado, ou às vezes, né, dependendo de cada lender é diferente, mas appraisal às vezes influencia nisso daí também, se o lender faz appraisal. Se a casa está do lado de uma casa que está boarded, isso daí pode influenciar, mesmo se tiver o ERV, mas o vizinho é boarded, às vezes hum, pode influenciar. Enfim, são vários fatores que você só aprende fazendo o negócio, entendeu? esse é o ponto. Então, na verdade, eu tô exatamente nessa página, que é de preciso fazer o flipping agora para poder realmente sair da teoria e ir para a prática nessa estratégia, que é uma estratégia absolutamente rentável, isso aí está mais do que comprovado. Inclusive porque, na verdade, eu quero usar o flipping, né? Tem muita gente que quer ficar só no flipping, e eu respeito, tá tudo certo. Mas eu quero usar o flipping para construção de patrimônio, para cash flow, para poder ter renda passiva através do aluguel. Na verdade, o que eu quero mesmo é o buy and hold, na verdade, é onde eu estou focado, né? Mas o flipping é para poder capitalizar, né? Então faz com que você consiga alavancar aí em poucos meses, você consegue, se estiver fazendo mais de um, né? Você consegue então aí fazer com que o dinheiro cresça mais rápido para você, inclusive, poder comprar mais casas para fazer burrow, para fazer Sim. buy and hold. E eu acho que essa estratégia é a estratégia que eu estou usando agora, inclusive. Eu estou fazendo flipping e burr também. Ou Uhum. seja, eu estou fazendo um pipeline que toda casa eu estou fazendo pelo menos uma por mês, assim, né? Então, tipo assim, ainda estou construindo essa escadinha para literalmente vai chegar num ponto que todo mês está sendo uma casa está sendo flipada e vendida e dinheiro entrando na conta todo mês de um flip assim, que é um dinheiro Sim, bom, né, às vezes, né? Ou seja, sim. em todo mês eu estou comprando casa de aluguel também, o lucro desses flips para não O pagar muito tax também. Ou seja,
É É uma uma bola de coisa, neve, cara. é isso, é uma bola de neve. Então, na verdade, é isso. Essa pipeline que você falou é exatamente o que eu estou visualizando. Só que eu ainda preciso chegar no flipping, né? Mas eu Uhum. entendo exatamente isso. O dinheiro do flip, eu compro a casa de aluguel e a casa de aluguel faz com que eu pague menos imposto e eu repito a operação, repito a operação, repito a operação. Sim. E o E a Burr também. e o Burr também, porque aí você vai refinanciar mais lá na frente. Só que o Burr, como você vai refinanciar em 12 ou 18 meses e tal, se eu tenho já o dinheiro do flipping, né? Então já fica mais, eu fico mais tranquilo em relação ao capital que eu vou precisar colocar. E aí também tem uma outra coisa. Na medida que você vai fazendo flipping e vai comprando mais casas de aluguel, cada vez menos você, como você mesmo sempre fala, inclusive no treinamento, cada vez menos você vai ser exigido de dar um down payment, ou de dar um payment alto. Em vez de 20% ou 30%, você vai dar 10%, e Uhum. eventualmente você, né, vai reduzindo isso e uma estratégia vai viabilizando a outra, né? Sim. Então é essa bola de neve que é sensacional. É. Para você ter ideia, essas casas que eu estou pegando para reformar agora, que eu estou fazendo, vão ser 3 agora, se Deus quiser. O lender está me dando um juros de 10,95, que para hard money lender está muito bom agora, porque o juros está altíssimo, cara, altíssimo. E ele está É, me cobrando 1,75 também de points. Ou certo. seja, tem lender que cobra 4. Eu lembro que o primeiro flip que eu fiz, eu paguei 4 pontos, se eu não estou me enganado, 4 pontos, quase 5 pontos, 4 pontos e meio, 4,75, porque o valor do loan era muito pequeno também, né? Então Ah, eles cobraram bastante ponto. E eu dei quase 30% de down payment na casa, no meu primeiro flip. e hoje você já está aí, você dá 10%, e olha lá. É, dá 10%. Agora eu tô trabalhando com o lender para não precisar dar nem os 10%. Mas o cara fala que não dá, tá, mas eu sei que dá. É, não, sem dúvida. Mas é isso, é uma estratégia e vai alimentando a outra. Eu acho que é importante, como são muitas estratégias, o pessoal do treinamento entender onde ele se identifica, onde ele fica mais confortável, onde ele gosta de atuar, e acho que isso é importante também. Mas eu gosto muito da analogia que você faz sobre o cinto do Batman, né? Então, ter várias armas ali, cada estratégia, porque cada imóvel tem um número diferente e você precisa ter mais de uma estratégia de saída, porque também você precisa considerar, eu penso assim, duas coisas. Uma, que o mercado pode mudar e até enquanto você está ali na negociação, ou está comprando, ou comprou pensando nos números da estratégia, o mercado muda, você precisa ter uma outra saída. E também você tem que considerar que pode haver um erro seu de cálculo, alguma coisa pode não sair exatamente como você estava imaginando, e você precisa ter também uma outra estratégia de sair da mão. E para ter mais de uma estratégia de saída, você precisa conhecer mais de uma estratégia. Naturalmente, você tem que estar trabalhando com mais de uma para poder se identificando enfim, desenvolvendo. Eu acho que a palavra é até essa, Felipe, é desenvolver. É você desenvolvendo essa habilidade naquela estratégia, na segunda estratégia, na terceira estratégia, para então, se houver alguma situação em que você tem que fazer uma mudança no tabuleiro, você joga o jogo, mudou o jogo, então vamos mudar as peças aqui, sem que isso me cause nenhum problema maior, né? Mas eu acho que o mais importante é o que você falou de saber onde você tá para escolher a estratégia que funciona para a partir do ponto que você tá, né? Por exemplo, alguém que não tem 10 mil dólares, nem 10 mil dólares para investir, ele sabe que ele não vai poder fazer. Não faz sentido ele ficar estudando. Ele pode até estudar fix and flip, Uhum. mas com 10 mil dólares ele fica limitado a, de repente, fazer master lease, fazer wholesale, né? Fazer Exato. outras estratégias. Mas, por exemplo, fix and flip precisa de dinheiro? Precisa. Não precisa ser nem seu, mas precisa, entendeu? Sim, sem dúvida. Mas, então, é por isso que eu gosto de ter todas essas estratégias, porque quando você chega num ponto que, pô, eu tenho 30 mil, 40, 50 mil às vezes, dá para você fazer muita coisa, cara. Sim, Muita sem dúvida. coisa. Sem dúvida. Essa questão até do wholesale, né? Eu já fiz wholesale, eu mesmo fazendo todo o processo, negociando e tudo mais. E agora, nesse momento, mas por conta da dificuldade do inglês, obviamente isso me limita, né? Quando o seller, obviamente, ele não fala espanhol ou qualquer coisa assim. E aí, nesse momento, eu estou vendo aí, né? Contratei uma VA para poder fazer uma experiência com ela em relação
ela trabalhar o wholesale, as chamadas, né? Fazer. Eu baixei a lista, a primeira foi até essa semana, baixei uma lista de 800 leads para ela, dentro de um determinado perfil, né? Eu até compartilhei com você, e mandei para ela, e aí agora estamos no trabalho de ligação e tal, das chamadas, para que ela então me encaminhe tudo e me devolva já aquilo mais ou menos, já o lead ali pronto para fechar, ou aberto a receber oferta para eu poder dali por diante eu seguir. Então, assim, eu também não abri mão do wholesale, porque eu entendo que o wholesale tanto para eu, de fato, fazer o wholesale, ou seja, para realmente repassar o contrato, como também para pegar algumas coisas ainda mais embaixo, em Sim. termos de valor. Porque se eu pegar na mão do wholesale, eu sei que eu estou pegando sempre com 5, 10, 15 mil, que eu poderia também estar economizando. Né? Uhum. Poderia estar no meu bolso. Então, se eu tenho alguém, né, no meu time que está fazendo wholesale para mim, além de eu pegar algumas dessas casas, eu poder fazer o repasse para eu ganhar aí 10 mil, 5 mil, 15 mil, eu também posso ficar com a casa para uma estratégia de fix and flip ou para o buy and hold, mas essa casa ainda com um preço mais baixo ainda do que o valor que eu pegaria na mão de um wholesaler, né? Então, estou testando agora. Então, na verdade, eu falei que eu estava trabalhando com 2 estratégias, na verdade são 3, porque o wholesale também tá dentro. E eu vou para a quarta, que aí sim é o fix and flip. Então, eu acho que essas 4 aí já me dão uma boa esteira, né? As coisas fluindo, elas me dão uma boa esteira. Hoje, por exemplo, ontem, na verdade, mas hoje foi a assinatura do contrato e o pagamento. Um dos meus Airbnbs, eu fechei 3 meses, aí naquela plataforma, que é uma plataforma voltada para a área médica e tal, e como eu estou em um apartamento que está próximo à área médica de Houston, fechei para 3 meses. Então, outubro, novembro, dezembro, já está fechado uma das unidades. Então, já cash flow garantido. Uhum. Caraca, que legal. É muito legal, cara, muito legal. Então vamos trabalhando. Você, assim, acaba ganhando menos do que no Airbnb, mas você tem a previsibilidade do cash flow. Aí você tem que saber o que você quer. Eu, nesse momento, preferi a previsibilidade do cash flow pelos próximos 3 meses, ou seja, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho essa previsibilidade, eu já sei quanto que essa casa vai me dar, esse apartamento vai me dar. Se eu mantivesse no Airbnb, provavelmente eu ganharia mais, mas eu teria essa volatilidade de repente, ter 60%, 70%, 80% de ocupação, não ter toda a ocupação, poderia ganhar mais, mas eu teria, ainda haveria um risco, entre aspas, né, de que não bucasse da mesma forma que eu pretendia. Então, nesse momento, eu optei por um cash flow que vai ser menor, mas tem uma previsibilidade. Então, funcionou. E aí a assinatura foi essa manhã, a pessoa assinou o contrato online total e já fez o pagamento aí do depósito, do sinal, e vamos que vamos. Cara, legal, é isso aí. O cabin, essa casa que eu moro tem um cabin aqui atrás, ela tá alugada por 4 meses nesse esquema também. É isso. Então, assim, tipo, meu, é bom. Eu vou ganhar mais do que um long term, vou ganhar menos do que um Airbnb, só exatamente. que, tipo assim, tá ali, garantido. Então, foi o que nesse momento eu quis experimentar para poder me dar, né? Eu tenho 2 unidades em Houston, para uma delas me dar essa previsibilidade. Então, como eu estava falando, o Master Lease ele não é a melhor estratégia, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista. A melhor estratégia é você ter a casa. Ou você fazer o fix and flip, ou você ficar com a casa sua. Porque aí a gente está falando de 30 anos, 40 anos, enfim. Mas o Master Lease, para quem quer iniciar, para quem quer começar, para dar os primeiros passos, e para experimentar também o short term, eu acho que é bem legal, porque você vai pôr bem menos dinheiro. Com 3 mil, eu montei uma das unidades com 3 mil, o mobiliário dela, entende? E eu e minha esposa fomos lá, montamos, decoramos e tal, show de bola, entendeu? Então, $3.000. Claro, eu paguei aluguel, tive a questão da luz e tal, enfim, né, da internet, que eu tive que pagar antes. Mas, assim, é muito mais baixo, de repente, para quem está começando. Eu diria que com 5 mil, por exemplo, em Houston, em outros lugares, como a Flórida, não. Mas em Houston, com 5 mil, você consegue iniciar o Master Lease, por exemplo, entendeu? Então, Sim. funciona. E eu acho que o importante também é experimentar essa estratégia até para você depois ter você poder eliminar alguma coisa. E você dizer assim, cara, não vou seguir no Master Lease, agora eu estou só no Fix and Flip, no Wholesale e no Buy and Hold. Porque, na verdade, é o que eu penso que vai retroalimenta, entende? Porque, Sim. por exemplo, com o Wholesale, eu tenho uma pessoa fazendo Wholesale para mim e comigo, né? Ela trabalha comigo.
ela traz a casa abaixo do valor de mercado. E aí eu vou ter duas opções. Eu posso botar no fix and flip. Bom, fiz o fix and flip, vendi o dinheiro do lucro, compro o buy hold. Então, eu fico retroalimentando esse sistema com três estratégias. Entendeu? Sim. Então, tô bem focado para fazer isso acontecer dessa maneira. Cara, show de bola. Só preciso vencer a barreira do primeiro fix and flip. É preciso de O você aí. primeiro é. Cara, o primeiro É o mais é mais desafiador. difícil, é o mais desafiador. Mas, assim, se você fizer o primeiro e você entender, para mim, o primeiro, assim, foi essencial. Aí que tá. Para mim, o primeiro que eu fiz foi um dos mais fáceis. Porque eu não peguei uma casa tão detonada também, é o que eu sugiro Ok, também. Quando ok. você vai fazer, você não tem experiência, você vai pegar uma casa que tem muita coisa, é muito perigoso, porque você não tem experiência nenhuma. Então, o Exato. primeiro que eu fiz foi um fix and flip, digamos assim, o mais fácil, né? Foi o mais tranquilo, só que, por outro lado, eu aprendi muito, porque foi o primeiro, mas depois, quando eu comecei a pegar as casas mais detonadas, que hoje eu tô craque em pegar casa detonada, né? Mas eu sofri muito depois nos outros. O primeiro não foi o mais difícil, justamente porque não tinha tanta coisa para fazer, era mais um tapa assim na casa, né? Uhum. Então, mas eu sugiro todo mundo começar com um flip cosmético, digamos assim, para você aprender um pouco, tal, né? Hoje eu tô pegando casa, cara, que a gente fala que é shell. Uhum. Literalmente só tem 4 paredes e eu tenho que fazer tudo. Quando eu falo Tudo. tudo, é tudo mesmo. Não tem nem as vigas de madeira entre os andares, tem que fazer tudo. Uau. Vamos É. ver. Esse é o full, né? Total. É o full gut, é tudo do É, zero. É quase é. new construction. E aí, assim, tem uma galera, né? Inclusive no treinamento, tem uma galera que já trabalha com construção e tal. Eu acredito que é mais simples, né? Para esse pessoal que já está acostumado, está habituado, precisa entender, tomar ação, mas entender como é que os números, como investidor e não como construtor, né? Uhum. O cara com a empresa de construção, ele tem um número. Mas quando ele o investidor, ele tem um outro número. Talvez a dificuldade de alguns, mas é assim também, a vida é assim, né? Para uns a dificuldade de um lado, para outros a dificuldade tem que ser superada do outro. Mas o pessoal que já tem, quisera hoje ter aí um mínimo de entendimento mais profissional em termos de reforma, já estava voando no flipping, porque o negócio em si, os números, o relacionamento, onde pegar o dinheiro, onde buscar dinheiro, isso já está bem mais consolidado, bem mais tranquilo. O meu receio, de fato, é o dia a dia do flipping, entendeu? Ou seja, é quando começar, pô, primeira etapa, demolition, beleza. E aí, depois da demolition, e agora? Então, entende? É aí que está um Uhum. pouco, o coração está meio acelerado aí. Sim, E tem uma galera que já não, que o cara olha e fala, cara, não, isso aqui é tranquilo, tem que fazer isso, aquilo, outro, tal. O cara já tem, como diz, aquele meme, né? O cara já tem as manhas, né? Então, sim. né? Mas o É, cara tem que trocar de equipe, porque se ele continuar pensando só como dono de uma empresa de construção, de reforma, né, e ele não passar para o lado de cá do balcão, aí aquilo que é a maior força dele vai se tornar talvez um entrave. É ele ficar é, pensando na reforma, não, eu tenho que ganhar na reconstrução, na reforma. Não, cara, tem que ganhar no todo, né, no negócio. Né? é verdade, é verdade. E é complicado para a gente que pensa em fazer flip por causa disso. Você vai falar com essa galera, eles querem cobrar como se fosse um homeowner a casa que você vai morar. Eles não É, entendem que você vai dar serviço para ele todos os meses, é isso aí, é isso né? aí, é isso aí. É, E aí, aí é o pensamento de cada um, né? Não tem o que mudar. cada um, é o pensamento de cada um. Mas se o cara quiser, de fato, ser investidor nesse setor, em qualquer setor, né? Mas nesse setor imobiliário, ele tem que entender que a parceria é fundamental. É Hum. melhor ganhar 30% menos com o investidor, mas fazer 5, 10, 15 flips do que ele ficar aí, de repente, catando milho, pega um aqui, pega É, outro ali, numa velocidade muito menor, né? E num volume muito menor, né? E aí o cara, em vez de pensar em ganhar, de repente, 50 mil em uma, é melhor ele ganhar 25 mil em uma, mas ele ter 10 para fazer. sim, é isso Né? aí. Eu acho que assim funciona mais. Mas é isso, cara. Eu diria para você que as estratégias elas são reais, o conhecimento está aí, está disponível para todos nós, né? Para quem está no treinamento. Tem muita coisa também gratuita e tal na internet, mas
aprofundar, né, melhor dizendo, no conhecimento é essencial para você se sentir mais seguro, para você errar menos, porque, na verdade, é um jogo de ganha-ganha, mas você precisa diminuir a margem de erro, né? Procurar diminuir. E, na medida que você diminui a margem de erro, você consegue dando um novo passo. Né? E cada vez que você dá um novo passo, você vai olhando para trás, vai ficando mais longe a distância para o cais. Você vai percebendo que você tá avançando, você está evoluindo. E é uma disputa também, Felipe, que é só sua com você mesmo. Você não está disputando nada com ninguém. Então, é procurar hoje ser um pouco melhor do que ontem, estar mais próximo do seu objetivo, né, do que esteve ontem. E aí é isso. É Daqui isso a pouco, aí. né? Então, eu não estou disputando nada com nenhum outro colega aí do treinamento. Não, bota quem faz mais rápido, quem faz mais. Eu não estou disputando nada com ninguém. Eu tenho os meus objetivos, eu tenho números na minha cabeça que eu quero chegar a um determinado número de buy and hold, por exemplo, e tal. E é isso. E quando eu atingir, eu estou caminhando para atingir os meus números e não para competir com ninguém. E por que eu estou falando isso? Porque quando você fica numa comparação, fulano fez já um ou outro, isso sabota você, né? Você fala, então não vou alcançar mais, então isso não é para mim. O cara está aí há, sei lá, pouco tempo, já fez 10 flips. Pô, eu não estou disputando nada com ninguém. Sim. Cara, é essencial isso que você falou, porque, sei lá, às vezes eu também, se eu olhasse, tipo, quando eu cheguei aqui, eu não falava nem inglês também. Se você falasse que, pô, em 5 anos eu ia conquistar o que eu conquistei no mercado imobiliário e tudo mais, e eu olhasse para a galera que já estava fazendo negócio 5 anos atrás, eu não ia ter feito nem a primeira casa. É isso aí. Então, o negócio é isso, você olhar para você e você fazer o seu todo dia, não olha para o do outro, né? O negócio é você sempre fazer o seu, ficar melhorando e ir embora, cara. É isso aí. E reconhecer, inclusive, os pequenos avanços, né? As pequenas vitórias, pequenos deals, que às vezes, de repente, pô, cara, eu quero ganhar 100 mil no flip, beleza. Bom, cara, mas você ganhar 20 no primeiro, já tem que celebrar 15 no primeiro. Eu estou dando Com certeza. Tem que celebrar, que eu falo, meu irmão, da estratégia, do meu conhecimento, do que eu coloquei em prática, do que eu fiz, da minha ação, trouxe o resultado. É isso. E aí, pô, já que se deu certo uma vez, você repete a receita, né? Exatamente. E aí, coloca um ingrediente novo, você arrisca um pouquinho mais, vai numa casa um pouco mais arrebentada, né? Porque quanto mais arrebentada a casa, maior o lucro. Maior o desconto. Eu acho engraçado, cara. Eu estava vendo stories seu, acho que era um stories ontem, e você entrando numa casa aí e tal, e você falou assim, o cheiro devia estar ruim da casa, e aí você teve uma cara sensacional, você falou assim, aí primeiro você fez uma cara do tipo, cheiro ruim, né, da casa. Aí você falou assim, pô, cheirando a dinheiro. Eu falei, sensacional, porque é isso mesmo. Aquela casa lá, eu quase gorfei naquela casa, pra ser sincero. Tava feio o negócio. Mas não teve você mudou esse chip na hora ali, não foi? Você falou assim, caraca, o cheiro tá ruim. Aí você falou, pô, cheiro de dinheiro, cara. Porque a casa toda arrebentada, toda estrupiada, mas você vai conseguir fazer a coisa girar completamente, né? Então, isso assim, e aí é muito legal a gente poder estar caminhando, e isso é uma coisa que está já dita aí no mercado e tal. Você está em ambientes, ter network, está em ambientes de pessoas que estão caminhando na mesma direção e ter outras pessoas que você possa modelar, que sejam referência. Não é questão de puxar saco, isso é besteira, isso é bobagem, mas é questão de modelar mesmo. Você fala assim, caraca, pô, se eu for pela direita, funciona. O Felipe está indo pela direita. Então, assim, pô, o Felipe começou assim, ele fez assado, ele tomou algumas ações. Cada um tem a sua personalidade, a sua essência, a sua identidade, mas se você vai capturando, né, do outro assim, aquilo que funciona, e eu acho que isso é bem legal. Eu espero inspirar alguns, pelo menos, com relação à questão do inglês, cara, porque, de fato, para mim é uma dificuldade. Eu falo espanhol, mas eu não falo inglês. Meu inglês é muito precário, primário. Cara, mas isso não pode paralisar. Se você tem um objetivo, você tem que dar um jeito de driblar isso. Você precisa superar, entende? A limitação, ou você aprende inglês, ou você usa o que tem de tecnologia. Eu, por exemplo, se eu vou ligar, inclusive, para lenders, tá? Às vezes eu ligo e tal, e a primeira coisa, outro dia isso aconteceu, um lender me ligou e ele só fala inglês. E aí, claro, eu entendo alguma coisa, mas eu não consigo ter uma conversação. E aí, a primeira coisa que eu pedi, você tem alguém que pode fazer uma tradução, ou eu posso trazer um amigo para traduzir? Ele falou, eu tenho uma pessoa para traduzir. Aí ele ligou para ela, que é uma assistente dele, ela entrou na call ali e ficamos nós três, pronto. Ele falava, ela traduzia, eu falava, ela traduzia. Acabou. Mano,
É muito legal isso, porque quando você faz isso, cara, você cria, digamos assim, um músculo mental que nada vai te parar, cara. É isso Nada, aí. nada. Tem a galera que para na primeira vírgula, não é nem uma pedra, é um primeiro graveto no caminho, a pessoa paralisa, né? Cara, E meu primeiro deal de wholesale, eu fazendo a negociação, eu achei a casa, eu negociei todo o deal eu fiz por mensagem de texto usando o Google Translate. Eu ia lá, traduzia, mandava, ele mandava, eu traduzia, lia, mandava. Eu não liguei pro cara. Eu fiz tudo pelo SMS, como a gente conhece no Brasil, usando o Google Translate. Meu primeiro deal, entende? Então, assim, dá para fazer. Você precisa superar, entende? É óbvio que algumas questões ficam mais difíceis quando você tem algumas debilidades, como é essa, por exemplo, do inglês para mim. Eu brinco com a minha esposa que eu falo para ela assim, se eu falasse inglês, eu ia ser presidente dos Estados Unidos. é capaz mesmo, maluco do céu, você tá, mano. Eu não Mas sei, porque cada hora que eu converso com você, você tá com. Mano, eu estou fico até buscando, cara. assustado com a velocidade que você tá indo, cara. De verdade. Eu falo, mano, Então, tem hora que até eu fico também, que eu fico até assim, né? Eu até conversei isso com a minha esposa e tal, porque eu não quero também que seja algo apressado. Eu quero que seja celery, né? Que seja sim. num ritmo, mas apressar as coisas aí, né? Mas nem retardar também, porque né, nem demorar para fazer e nem fazer de maneira precipitada, né? Eu acho que precipitação também não é. Mas tem uma galera também que usa essa questão da precipitação como uma desculpa para não fazer nada, né? E fica e tal, com medo e tal. Cara, se não fizer nada, você não vai ter resultado. E não tem jeito. A vida de investidor é a seguinte, cara, tu vai ter que arriscar. É isso Tem, aí. tem um nível de risco que você vai ter que assumir. Se você quer É ser um investidor, risco. não, senão tu tem que trabalhar para alguém. Se você não quer ter É. risco, você tem que entender o seguinte: eu vou trabalhar para alguém e esse alguém vai me pagar um salário e eu tenho que me contentar com a vida de salário X, Y, Z que eu vou ter. Se você não quer se arriscar, e eu acho que a pessoa tem o direito de não querer se arriscar, tá tudo bem, não tem problema algum. Mas se a pessoa não quer se arriscar, ela vai ter que entender que o lugar dela vai ser nesse universo, não nesse. Porque no Uhum. universo de investimento é você assumir risco. É isso aí. Tem que trabalhar isso aqui, para você ir colocando essa fronteira, essa linha da fronteira cada vez mais para lá, para ir aumentando a sua capacidade de lidar com o risco. É isso. É isso aí. Eu tô pegando uma das casas que eu tô pegando dessas. Comprei duas hoje, que essas estão tranquilas. Vou comprar mais três. Dessas três, tem uma que vai ser um desafio para mim, que é um negócio que eu nunca fiz, que é essa daí que são só quatro paredes mesmo. Top. Literalmente quatro paredes. Eu vou ter que demolir tudo, fazer toda a estrutura nova, roofing novo, os joists, mano, tudo, tudo. Só tem quatro paredes de tijolo e o resto eu vou ter que fazer. Essa Doideira, cara. daí. E vamos que vamos, cara. É isso daí. É um risco, só que é um risco calculado também. Aí que tá, essa é a diferença. Você estuda para ver, cara, se isso aconteceu, você já tem tudo meio que pré-planejado, né? Nunca dá para ser 100% planejado, mas você É. já tem mesmo um direcionamento das ações que você vai tomar e você sempre tem que ter um plano B e um plano C ali, se alguma coisa sair fora do caminho. Por isso que é legal aprender e desenvolver e experimentar mais de uma estratégia. Porque É. se acontece alguma coisa, você precisa, dentro do tabuleiro de xadrez que é o real estate, você fala, cara, vou ter que usar o cavalo agora, vou ter que usar o bispo, vou ter que usar o peão. Você tem que ter outras, né? E aí, se você não conhece nenhuma delas, ou só conhece na teoria, nunca fez nenhuma estratégia, por medo, por ficar paralisado e tal, aí você vai sempre ter muita dificuldade. E aí, de fato, se acontece alguma coisa errada, a tendência é se frustrar, né? Então, para evitar a frustração, é melhor ter conhecimento em mais de uma estratégia. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, o Felipe, é o fato de você ter a possibilidade de fazer JV, né? De você, sabe, puxar alguém, cara, de repente, Uhum. né? Eu já fiz alguns, você ter alguém que é mais experiente, alguém que já está fazendo, alguém que tem resultado. E aí sim é a hora, de repente, o cara ou entra com dinheiro ou entra com trabalho. E aí depende do modelo de parceria, mas fazer a parceria também com quem já está fazendo e tal, para você poder sair do ponto A e ir para o ponto B, né? Para Sim, com poder. certeza. Eu já fiz parceria assim, em que o investidor entrou com a grana, eu entrei com o trabalho e ele não queria ter trabalho, ele foi me orientando, ele foi me direcionando, tu vai fazer isso, faz assim, liga fulano, faz assado e tal. E eu fui mesmo de peãozão, mas aí eu fui entendendo, aprendendo como é que funciona o jogo, né? No próprio real estate.
acho que funciona, cara. Entende? Tudo vai depender se o cara está disposto mesmo a se mover. Tem que querer mover os pés, né? É, Senão, é é isso. isso aí. Pô, Daniel, brigadão aí. Show de bola, parabéns. Tudo que, mano, é tudo mérito seu, né? Que tudo que você toma ação, você tem o resultado, né? Ou às É, vezes você não vê o resultado, meu, acredita, tá ali. É um negócio que tá ali, às vezes é só você continuar que o negócio vai acontecer, uma hora ou outra, né? é isso. E é isso. Eu queria deixar essa palavra para a galera aí que tá assistindo. Cara, se mova. Se não consegue se mover sozinho, pega alguém, já, sabe? Vai de 2, vai de 3, mas se mova. Dá para fazer. Não deixa a barreira ser maior que você, seja maior que as suas barreiras, entende? Passa por cima, dribla, ou como a água, né? Quem sempre faz a curva, encontra um caminho para poder seguir o seu curso. Mas é importante, a não ser que a pessoa realmente não queira esse universo. Mas se quer, cara, dá para fazer. E aí os Dá. Estados Unidos é um país de possibilidades, é um país de oportunidade. Tem uma frase também que é muito interessante, né? Que diz que Estados Unidos é para todo mundo. Nem todo mundo é para os Estados Unidos, mas esse país é para todo mundo. Então, se você tem sangue no olho aí, a coisa vira. E aí ter Uhum. conhecimento, pôr em prática e seguir, repetir o processo, repetir o processo. Repetir o processo. Antes, para mim, antes do treinamento, para encerrar, antes do treinamento, a questão, por exemplo, do relacionamento com o Lender era para mim, com Hardman Lender, por exemplo, algo muito distante. Eu achava que era algo assim muito longe, sabe? Que ia ser muito complicado conseguir dinheiro que não fosse através do tradicional, né, dos bancões que a gente tem nos Estados Unidos, ou do dinheiro do próprio bolso e tal. Cara, e depois que você vai tendo conhecimento, né, no treinamento, você vai vendo a galera falando network, igual que você fez no outro dia também, de trazer esses caras para perto de nós na própria aula, na própria live e tal. Tudo isso vai fazendo que você vai diminuindo, até o momento que você começa você ter um relacionamento. Aí você manda um e-mail, troca uma mensagem, um WhatsApp, fala no telefone, faz uma reunião. Eu fiz vídeo chamado. O primeiro lender também que eu fechei foi da mesma maneira, o da casa da Pensilvânia. Eu acho que ele é chinês, enfim, tem muito investidor chinês aqui, né? Os caras, Sim. Hardman Lender, chinês. E aí ele falando inglês, e eu tinha a menina que é a Realtor, que virou parceira minha, e ela fala espanhol, né? Ela é hispana, então ela traduzia e fizemos uma videochamada nós três, inicial. Então foi assim. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, as pessoas não estão longe, porque é um hard money lender, é um banco privado, não sei o quê, mas é gente. É outro ser humano como eu. Se ele perceber que o que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando, se eu falar na mesma frequência que ele, esse é um dado importante. Se eu falo as coisas na mesma frequência que ele sabe. Pô, o cara pode até não ter 50 casas, mas ele sabe o que está falando, ele já entende do negócio, ele já tem o mínimo de experiência e tal, e aí você pode cativar o cara, inclusive, para quem nunca fez nenhum deal, a te dar a primeira oportunidade. Mas o cara tem que entender, perceber, na verdade, que você está falando na mesma frequência que ele. Isso é fundamental. E aí o conhecimento, estudar, buscar, estar mergulhado, imergir mesmo nesse universo, aí é fundamental também, porque isso também ter lá 100 aulas no treinamento. O cara, depois de 6 meses, ele viu 5, É, aí vai lá no grupo, você me perdoa, mas aí tem uma galera também que aí depois vai no Telegram e faz umas perguntas que, pô, aí não dá. é, pois é. Na verdade, a gente tem quase 400 aulas já no treinamento. Aí, é isso que eu tô falando. Ó. Eu falei 100, são 400 aulas, que loucura. Mas, cara, para encerrar, Daniel, o qual era o Daniel antes desse treinamento e o Daniel agora? O que de fato, em números, o que aconteceu depois que você entrou no treinamento, que você, com o conhecimento do treinamento, aconteceu? Eu vou usar essa casa da Pensilvânia, que é a primeira do pós-treinamento. Depois que eu entrei no treinamento, foi a primeira. Então, o que era antes e o que era depois? Antes era o cara que conhecia de diversas estratégias, pelo menos superficialmente, mas que tinha muito mais dificuldade de pôr em prática, de entender que era possível pôr em prática, porque faltava algumas peças. É um quebra-cabeça, faltavam algumas peças. E depois do treinamento, eu não diria depois do treinamento, porque eu sigo no treinamento e o network é sensacional, né? Mas depois de ter começado o treinamento, essas peças eu achei essas peças. E aí, dentro do meu quebra-cabeça, elas funcionaram. Então, eu vou usar essa casa como exemplo. Então, antes eu não tinha nenhuma casa de aluguel. Hoje eu tenho uma casa na Pensilvânia, estou fechando as próprias, e estou doido porque eu sei que tem um monte de outras. Eu estou mais ou menos assim como vocês. Cara, dá para fechar, na verdade, dá para você
fazer closing todo dia. O que mais tem é casa velha nos Estados Unidos. Então, essa é a verdade. Mas o antes e depois é um cara que conhecia de estratégia, eu já tinha, né, terrenos de tax deed e tudo mais, mas, por exemplo, não tinha nenhuma casa minha. Depois do treinamento, eu tenho uma casa minha em buy and hold e tenho 2 Airbnbs em master lease, por exemplo, hoje, nesse exato momento que eu estou falando com você. E já com outras aí em processo de fechamento e daqui a pouco um flip. Então, isso foi o que mudou. Resultado, entende? Efetivamente resultado. E aí tem uma outra coisa, para fechar, que eu sei que eu falo bastante. Eu sei que depende de mim, não depende do treinamento. Esse é o ponto. Depende do que eu absorvo, do que eu estou disposto a aprender, do quanto eu estou disposto a aprender e, mais do que tudo, do quanto eu estou disposto a colocar em prática. É isso. Se eu puser em prática, cara, se eu fizer a lei da semeadura, se eu vou plantar, eu vou colher. Se eu não plantar nada, não vou colher nada. Então, eu sei que o resultado que eu tenho hoje, mérito meu, mas se é pequeno, é também responsabilidade minha ainda. Porque eu ainda preciso, para chegar em outro patamar, eu preciso fazer mais. É isso. Show de bola. Daniel, obrigado aí pelo seu tempo. Vamos que vamos. Nós estamos... Setembro eu tô aí mês que vem. Se você vier aqui para a Maryland, minha visita também se encontra. Valeu? Essa é seguro. Valeu, Daniel. Obrigadão. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Tchau.